1º de maio de 1994, para o mundo apenas um dia normal. Mas para o Brasil, foi o dia em que o mundo parou. Senna bateu forte. Naquele instante, o país não perdia apenas um piloto, a nação perdia um herói, o Brasil perdia Ayrton Senna. Mas para entender o peso daquele dia, você precisa voltar no tempo. Ayrton! Ayrton! Ayrton Senna do Brasil! Ayrton Senna nasceu no dia 21 de março de 1960 em São Paulo, mas desde cedo ficou claro que ele não era como os outros. Aos 4 anos de idade, o seu pai Milton da Silva construiu seu primeiro kart, e o que era para ser um brinquedo comum, virou o começo de tudo. Desde o dia em que aquele pequeno garoto sentou naquele carrinho, a sua paixão pelas 4 rodas começou, e ao passar dos anos, Ayrton Senna já entendia para o que ele tinha nascido. Comecei a guiar kart com 4 anos de idade. Foi meu pai que me colocou no kart, que me levou todos os domingos, me levava todos os domingos à tarde brincar num lugar fechado, um kart de 1 HP, andava 10 por hora e eu gostei da brincadeira e fui em frente. Com apenas 13 anos, ele já competiu oficialmente no kart e não demorou para começar a vencer e impor uma mentalidade fora do comum para um jovem piloto. E isso foi exatamente o que levou muito além do Brasil. No fim dos anos 70, Senna vai para a Europa apenas com o objetivo de se tornar o melhor piloto do mundo, e lá ele mergulha de vez no automobilismo. O automobilismo brasileiro tem mais um campeão nas pistas da Europa. O paulista Ayrton Senna venceu o Campeonato Europeu de Fórmula 4 por antecipação com a vitória de ontem na Dinamarca. A campanha do piloto brasileiro venceu 5 das 8 provas, está sendo muito destacada por toda a imprensa europeia, porque nem no tempo em que Emerson Fittipaldi foi campeão da Fórmula 4, os resultados foram tão bons. Em 1981, Senna estreia na Fórmula Ford 1600 e domina. No ano seguinte, ele sobe para a Fórmula Ford 2000 e domina de novo. Mas foi em 1983, na Fórmula 3 britânica, que tudo mudou. Recorde mundial do piloto brasileiro Ayrton Senna no Campeonato Inglês de Fórmula 3. Nada menos que 8 vitórias consecutivas. Ali ele enfrenta grandes talentos da época como Martin Brundle, e não só vence como impressiona, tanto que naquele momento as equipes de Fórmula 1 já sabiam que um fenômeno estava chegando. Campeão na Fórmula 3, o brasileiro Ayrton Senna chegou este ano na Fórmula 1. Como um jovem com um futuro promissor. Em 1984, Senna finalmente estreia na Fórmula 1 pela equipe Toleman com carro limitado e sem chances reais de títulos. Mas isso nunca foi um problema para ele, porque desde o início era claro de que o seu talento não dependia do carro, e isso ficou marcado no Grande Prêmio de Mônaco de 1984. Brasileiro surgindo nas pistas. Naquele domingo de extrema chuva, Ayrton Senna largava apenas na 13ª posição com a sua modesta Toleman e ninguém esperava nada. Mas volta após volta todos vencem a controlar o carro como se a chuva não existisse, e o momento que mais chamou a atenção foi quando Ayrton Senna ultrapassa a McLaren de Niki Lauda, que até aquele momento já era um bicampeão da Fórmula 1. Vai tentando colocar do lado de fora. Vai com muito apetite e passa por Niki Lauda. Assume a segunda posição, Ayrton Senna. Enquanto outros freavam cedo, ele confiava, enquanto outros erravam, ele atacava, até que chegou o momento em que restava apenas um homem à sua frente, um homem que anos depois faria parte da sua história. Ele chegou na chicane, Senna meteu por dentro, vai bater, vai bater. Senna estava chegando perto de Prost, a diferença caía a cada volta, o mundo inteiro assistia um novato prestes a fazer o impossível, mas antes que a ultrapassagem acontecesse, a corrida foi interrompida por conta da segurança. Vão parar a prova. Quando Ayrton Senna se aproximava mais de Prost. Vão parar a prova. Se ela continua por algumas voltas, tenho a certeza de que o Ayrton chegava para passar ele aí. Senna termina em segundo e a imagem que se vê é de um simples jovem envergonhado no pódio, mas naquele dia o mundo viu algo que nunca tinha visto antes. Naquele dia nascia um gênio e era só o começo, porque em menos de um ano veio o seu primeiro triunfo. Ayrton Senna trazendo com muita cabeça nessa última volta para buscar a sua primeira vitória na Fórmula 1. Depois do impacto em Mônaco, o mundo agora já sabia o nome dele, e foi aí que surgiu a oportunidade.
Lotus, Williams, Ferrari, Brabham, Renault disputavam um grande prêmio chamado Ayrton Senna. Em 1985, Senna assina com a lendária Lotus, que era uma equipe histórica que buscava voltar ao topo, e agora ela tinha um piloto certo para isso. No Grande Prêmio de Portugal de 1985, a chuva veio mais uma vez para desafiar Ayrton Senna. Aquela foi uma corrida onde sobreviver já era uma vitória, mas Senna não estava ali para sobreviver, tanto que desde a largada ele assume a liderança, e o que vem depois parece um espetáculo individual. Ayrton Senna, com todo cuidado, trazendo na ponta dos dedos. Volta após volta, Senna abre vantagem, enquanto o resto do grid luta para não bater, ele simplesmente desaparece na frente até ser o primeiro a ver a bandeira quadriculada, com mais de 1 minuto de vantagem sobre os demais. Aí vem ele com a Lotus de número 12. Aí vem a nova estrela da Fórmula 1 brasileiro, Ayrton Senna. Uma carreira fantástica em todas as categorias inferiores. Ele vem pela reta. O diretor da prova faz outro sinal. Olhou o cronômetro. Bandeirada para ele. Ayrton Senna. Ayrton Senna vem do Grande Prêmio de Portugal. Ele já abriu o cinto. Ergue os braços. Ayrton Senna faz a sua festa do Estoril. O brasileiro Ayrton Senna. Fantástico! Aquele dia não foi só a primeira vitória de Ayrton Senna. Aquele dia foi a assinatura de que Senna na chuva era imbatível, mas mesmo com o brilho na Lotus, Senna sabia que para alcançar o topo do mundo ele precisaria dar um passo maior rumo a uma equipe mais dominante. E quando isso aconteceu, a Fórmula 1 nunca mais foi a mesma. Em 1988, o brasileiro toma a decisão mais importante da sua carreira e assina com a McLaren. Agora já não havia mais desculpas, porém junto com essa oportunidade vinha um desafio ainda maior, porque do outro lado da garagem tinha Alain Prost, e o que era para ser uma parceria rapidamente se transformaria em guerra. Entretanto, antes dessa guerra explodir de vez, Senna mostraria algo que nem próprio mundo da Fórmula 1 estava preparado para entender. Durante o classificatório do Grande Prêmio de Mônaco de 1988, o mundo viu Ayrton Senna superar Alain Prost por mais de 1 segundo de diferença, mas o que chocou a todos foram as palavras do brasileiro sobre aquele acontecimento. That day, I suddenly realized that I was no longer driving it conscious. And I was in a different dimension for me. The circuit for me was a tunnel, which I was just going. Mas o próprio Senna admite que aquilo o assustou porque ele percebeu que havia ultrapassado um limite, e no dia seguinte, durante a corrida, quando Senna liderava com uma vantagem de mais de 50 segundos, ele bate e abandona. O Senna tem lá 54 de vantagem para Prost, 1 minuto e 4 de vantagem para Berger e 1 minuto e 20 de vantagem para Alboreto. O Alboreto é o quarto colocado. Isso quer dizer que o Senna daqui a pouco vai chegar no Michele Alboreto, que é o quarto colocado. E só esse Senna já completou a volta de número 66. 1:29.1. Restando, portanto, a esta altura, menos de 12 voltas para o final da prova. Ayrton Senna has hit the wall. Ayrton Senna abandona a prova. O pneu traseiro esquerdo. Ali estava vazio. Ayrton Senna na entrada do túnel. A menos de 12 voltas do final. Um erro raro que mostrava que andar naquele nível tinha um custo, e mesmo assim nada daquilo impediria o inevitável, porque o ano de 1988 não seria lembrado por esse erro, seria lembrado como o início de uma lenda. A temporada de 88 foi uma das mais dominantes da história da Fórmula 1. A McLaren simplesmente destruiu a concorrência com 15 vitórias em 16 corridas, mas o que parecia fácil por fora era uma guerra por dentro.
Naquele ano, Senna e Prost lutaram tão bravamente que o campeonato foi decidido apenas na penúltima corrida. Ayrton Senna quer a vitória e se ele conseguir a vitória será campeão mundial em 1988. No Grande Prêmio do Japão de 1988, Senna precisava vencer, Prost precisava apenas controlar, mas assim que as luzes se apagam algo dá errado, o carro de Senna engasga fazendo ele perder posições e consequentemente o sonho do título. Mas, como um verdadeiro brasileiro, Senna não desiste e volta após volta ele começa a reagir ultrapassando e recuperando posições até que ele chega em Prost e sem hesitar ele ultrapassa, assume a liderança, abre vantagem e cruza a linha de chegada se tornando campeão mundial. Em 16º, tinha 17 segundos de diferença para Prost, veio tirando cada segundo, fez uma ultrapassagem fantástica, botou frente, são 5.859 metros, Ayrton Senna do Brasil, 12 pole positions da temporada, recorde absoluto de pole position. Ele vai tentando chegar à sua 8ª vitória, o que é um recorde também absoluto de vitórias em uma só temporada, para atingir o seu primeiro título mundial na Fórmula 1. Se aproximando da 8ª vitória, de um sonho que ele alimenta desde os primeiros anos. É a confirmação de um talento, da garra, da vontade, da determinação de um piloto. O diretor de prova aguarda, o Brasil inteiro aguarda. Ayrton Senna, ergue o punho, vibra, é a Brasil! Ayrton Senna, do Brasil! Campeão mundial! Brasil! A temporada de 89 foi muito parecida com a anterior, tanto que o final dessa história, piloto, foi em Suzuka novamente. Eles chegam na chicane, Senna meteu por dentro, vai bater, vai bater! Dessa vez, no Grande Prêmio do Japão de 1989, Senna precisava vencer e Prost não poderia deixar, e foi exatamente o que ele fez. Após perseguir o francês a corrida inteira, nas últimas voltas Senna tenta dar o bote para assumir a primeira colocação, mas eles colidem, e mesmo após Senna continuar e vencer a corrida, o brasileiro acaba sendo desclassificado, fazendo Prost ficar com o título, e a rivalidade entre os dois ultrapassar qualquer limite esportivo. E olha aí, Senna como chega em Prost, tirando de vez a diferença em relação a Prost. Já não há mais diferença entre os dois. Rasga pela reta, Prost rasga atrás dele, Ayrton Senna, eles vêm para a ultrapassagem. Tenta sair Senna, tenta se aproximar. Eles vão para a curva de alta à esquerda. Prost tangencia, Senna também, Senna vai mais lá fora na zebra. Eles chegam na chicane, Senna meteu por dentro, vai bater, vai bater. Assim bate, sim bate, o favorecido é Prost. Assim bate, o favorecido é Prost. Aí o título fica com o Prost. Um ano depois, o destino coloca tudo no mesmo lugar. Suzuka, decisão de título, Senna contra Prost, só que dessa vez com Prost na Ferrari, mas com Senna totalmente magoado referente ao ano anterior. Tanto que dessa vez, piloto, dessa vez não teve nem corrida, porque na largada o mundo vê uma colisão entre os dois, e Ayrton Senna ficar com o título. Vai pintar a luz vermelha, sobe o giro dos motores, luz verde, Senna tenta arrancar na frente, Prost largou melhor e tomou a frente Prost. Tomou a frente Alain Prost, Senna força, vai por dentro. Aí a batida dos dois e aí se seguir a prova é final de campeonato. Se seguir a prova é final de campeonato. O campeonato terminou e Ayrton Senna é campeão de 1990. Esse dia marcou uma guerra de duas lindas dispostas a tudo para vencer. Mas enquanto o mundo discutia quem estava certo ou quem passou do limite, Senna ainda tinha algo a provar. Algo que ele nunca tinha conquistado. Patrese está perto, mas ele vai apontar. Aí Senna, de ponta a ponta, vai apontar Ayrton Senna. Depois desta curva, aponta Senna. Por anos, Ayrton Senna carregava um peso maior do que suas conquistas. Ele já era bicampeão, já era o piloto mais rápido do grid, ele já era um nome mundial, mas ainda faltava sua tão sonhada vitória em casa. O Grande Prêmio do Brasil de 1991 ficou marcado pela corrida em que Senna liderou de ponta a ponta, porém poucas voltas do fim o seu câmbio falhou, e ele pilotou as últimas 7 voltas apenas com essa marcha engatada, suportando dores extremas físicas para vencer. Seria um drama reservado no final desta prova. O Senna, a Senna, avisa, aponta.
28ª vitória. Aí vem Senna, de ponta a ponta no Grande Prêmio do Brasil, fica de pé a torcida. As bandeiras começam a se agitar. A quadriculada em preto e branco está nas mãos de Mihaly Ridazzi. Depois desta curva, aponta a Senna. Vem pra reta, vai pra vitória. Mihaly Ridazzi, Ayrton Senna do Brasil. De ponta a ponta ele vence. Enquanto aquele momento parecia o auge, a Fórmula 1 mudava com novas tecnologias e a McLaren, que era dominante, viu seu império desmoronar perante as Williams. E isso fez Senna começar o capítulo mais difícil da sua história entre os anos de 92 e 93, e nessa busca desesperada por voltar ao topo, em 94 Senna saiu do macacão vermelho para o azul e branco da Williams. Williams acaba de anunciar a contratação do piloto Ayrton Senna para a temporada do ano que vem da Fórmula 1. Em 1994, Senna finalmente chega ao Williams e tem o carro mais rápido do grid, mas algo está errado porque esse carro é instável, difícil e perigoso, tanto que Senna começa o ano perdendo as duas primeiras corridas para Michael Schumacher, até que chega o Grande Prêmio de San Marino. Senna bateu forte. O Grande Prêmio de San Marino de 1994 ficou conhecido como o fim de semana mais sombrio da história da Fórmula 1. Na sexta-feira de treinos livres, o mundo viu Rubens Barrichello sofrer um acidente violento, mas sobreviver. E o pior acontecer no dia seguinte, quando Roland Ratzenberger sofre um acidente fatal durante a classificação. Esse acontecimento claramente marcou Senna e isso ficou claro em suas expressões, mas mesmo assim ele decidiu correr. Aquela corrida começou no caos absoluto com um acidente logo na largada, o que trouxe o safety car para a pista e posteriormente a relargada. Cresce a emoção, vai pintar a vermelha. Senna e Schumacher na primeira fila. Senna por dentro, Schumacher por fora. Vem a verde, lá vem a verde. Senna tenta, Senna vai tentar a ponta, Schumacher vem por fora. Fica parado, batida. Fica parado, vamos ver se vai ter outra largada. Na relargada, Ayrton Senna se mantém na liderança da corrida, mas na sétima volta, ao chegar na curva Tamborello, algo acontece, o carro não faz a curva, segue reto e atinge o muro em alta velocidade. Senna bateu forte. Nas televisões, milhões assistiam sem entender e sem acreditar, e horas depois vinha a confirmação que fez o Brasil parar. Atenção! O repórter Roberto Cabrini fala neste momento via telefônica diretamente do Hospital Maggiore de Bolonha. Cabrini. A médica Maria Tereza Fiandre comunica a todos os jornalistas aqui do Hospital Maggiore de Bolonha que Ayrton Senna da Silva está morto. O fatídico 1º de maio terminava em silêncio, mas o que veio depois foi algo que o Brasil nunca mais esqueceria. Quando o corpo de Ayrton Senna pousou em São Paulo, ele foi levado para a Assembleia Legislativa e o que aconteceu ali foi algo indescritível. Ele foi visitado por quase 250 mil pessoas de todas as idades e todas as partes do Brasil, pessoas que nunca o conheceram, mas que sentiam como se tivessem perdido alguém da família. Ali o silêncio misturado com as lágrimas dominavam, mas foi no dia seguinte em que São Paulo parou. As ruas ficaram tomadas, o caixão de Senna coberto com a bandeira do Brasil seguia pelas avenidas e ao redor uma multidão de brasileiros parava o seu precioso tempo para se despedir pela última vez. E por fim, piloto, o chefe foi enterrado no cemitério do Morumbi em São Paulo, um local que até hoje é visitado por fãs do mundo inteiro. Alguns pilotos vencem corridas, alguns vencem títulos, mas poucos vencem o tempo. Senna nos braços do povo. Ayrton Senna não foi apenas um campeão, ele foi um herói que o seu país precisava. E é exatamente por isso que o 1º de maio será para sempre lembrado, porque foi nesse dia em que Ayrton partiu, mas também foi nesse dia em que a sua história se perpetuou. Afinal, todos sabemos que Ayrton Senna não morreu, ele só está uma volta à nossa frente.